Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Eugla Duarte, seja bem-vindo ao nosso canal Orvalho com Graça. Hoje eu estava aqui na igreja conversando com os jovens a respeito de Sansão. E a necessidade de nós termos uma vida de oração e uma vida de constante oração. Sansão falhou muito no quesito orar, no quesito gastar tempo com Deus, se dedicar à oração. E ele poderia ter evitado muitas coisas. Inclusive, ele perdeu a vida. Porque Sansão colocou diante da mulher que ele amava todos os seus segredos, e ele não poderia fazer isso. Se naquele momento ele estivesse com os joelhos dobrados, estivesse falando com Deus, gastando tempo na presença do Senhor, ele não teria caído naquela armadilha. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo 26, nós vemos então Sansão clamando a Deus, orando depois que ele foi preso. Ele teve os seus 2 olhos furados, serviu de palhaço para as festas dos filisteus. A Bíblia nos conta que, no versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele pede a Deus que Deus dê força para ele novamente, para que ele vença os seus inimigos. E Deus então concede a Sansão força. Ele era um homem dotado de uma força extraordinária, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele e lhe dava muita força física para que ele vencesse os seus inimigos. Mas ele deixa de obedecer a Deus, ele deixa de ouvir os seus pais, ele vai se envolver com mulheres de outras nações, e ele vai fazer uma série de coisas que não era para ele fazer, mas ele vai fazer segundo a sua própria vontade, e ele deixa de buscar a Deus em oração. Eu estava hoje conversando com os jovens e dizendo para os jovens, se Sansão tivesse orado antes, ele não teria passado por isso. Se ele tivesse buscado a Deus, ele não teria perdido os seus 2 olhos, ele não teria perdido tudo. Ele roga a Deus naquele momento. Ele fica sem visão. Quando nós deixamos de orar, nós ficamos sem visão. Nós não enxergamos as coisas como elas realmente são, como Deus quer que nós vejamos. Ele ficou sem visão e nós ficamos também sem visão se nós não temos uma vida de leitura bíblica e de oração. Sansão então ali clama a Deus e Deus devolve a força para ele. Ele vai e ele vence todos os seus inimigos de uma vez só. E a Bíblia diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Mas morreu junto. Ele venceu todos os seus inimigos, mas ele morreu ali junto com eles. Por não ter uma vida de oração, Sansão perde a sua vida. Literalmente perde a vida. Ele morre por não ter tido uma vida de oração e de obediência a Deus. Nos pés do Senhor é o melhor lugar para você estar. Aos pés de Deus, em oração é o melhor lugar para você estar. Ore constantemente, ore continuamente, ore e ore. Você quer ser um espectador da sua história ou você quer ser um construtor da sua história? Você quer ter visão ou você vai deixar o inimigo cegar os seus olhos? Você quer ter vitória sobre as dificuldades? Você quer ter vitória sobre os inimigos? E quando eu digo inimigos, pode ser uma circunstância, o inimigo que já é o diabo, que é o inimigo de nossas almas, que a Bíblia diz que está ao derredor procurando a quem possa tragar. O inimigo que está em nós mesmos, o nosso principal inimigo. O seu inimigo maior é você mesmo. Porque o diabo pode dizer algo a você e você dizer que não vai fazer e vencer em Cristo Jesus.
Mas se você disser algo a você mesmo e você quiser agir com a sua própria força, pela sua própria vontade, então você vai fazer. Mas quando você for orar, peça a Deus que você vença a você mesmo. Que Jesus vença você mesmo. Que Jesus dê força e graça para vencer o eu, as suas vontades, que não se alinham com a vontade de Deus. Os nossos inimigos são o mundo, o diabo e nós mesmos. Quando não nos alinhamos com a vontade de Deus, nós somos nossos próprios inimigos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, e não sejamos como Sansão, que deixou para orar depois que já tinha perdido os 2 olhos. Que nós não venhamos ser como Sansão, que deixou para orar depois que já tinha sido envergonhado, já estava ali servindo de palhaço, escravo, cego, nu, escárnio. Senhor, que nós não sejamos como Sansão, mas que nós tenhamos uma vida de oração, de louvor e de gratidão, e que o Teu nome seja glorificado, que nós sejamos em Cristo construtores da nossa história, em nome de Jesus, que não passemos por tudo aquilo que Sansão passou. Os outros construindo a história dele poderia ter sido muito diferente, tinha tudo para ser diferente do que estava sendo. Mas ele não foi obediente e ele não se lançou aos teus pés. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, nos alcança com os teus favores. Ajuda-nos a vencer o mundo, a vencer o adversário de nossas almas e a vencer a nós mesmos, quando a nossa vontade não se alinha com a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, te pedimos todas essas coisas, crendo que tu és Deus que responde às orações. Cremos que tu és Deus que responde. Por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo. Seja um missionário e fica na paz.